Ora, e hoje estamos acompanhados pela doutora Sofia Magina, que é dermatologista no Hospital de São João. Bem-vinda, muitíssimo obrigado por estar connosco. Bom dia. Yay! All right. All right. Zumba! All right. All right. Vamos hoje ter a oportunidade de falar sobre as doenças do couro cabeludo, as doenças mais comuns, aquelas que afetam então a população e que depois necessitam, enfim, às vezes de alguns tratamentos sobre os quais também já aqui tivemos a oportunidade de falar e vamos falando ao longo das próximas semanas. Portanto, doutora, queremos saber quais são essas doenças e porque é que elas existem, se é que há uma origem para isso. Muito bem. As doenças do couro cabeludo são, como imagina, um leque vastíssimo de doenças. Claro que eu me vou aqui reduzir àquelas que são mais comuns. Claro. E as mais comuns podem ser divididas aqui em dois grandes grupos. As que são descamativas, e que normalmente é uma queixa frequente, as pessoas terem descamação, até comichão, prurido do couro cabeludo. As descamativas, inflamatórias e as que resultam em queda de cabelo. Portanto, penso que estes dois grandes grupos são assim, aqueles que mais levam as pessoas a queixarem-se do seu couro cabeludo. E que mais preocupam. E nas descamativas o paradigma é aquilo que nós, dermatologistas, chamamos de dermatite seborreica, se calhar todos já ouviram falar, que na sua forma mais tenue, mais ligeira, é aquilo que as pessoas vulgarmente chamam caspa. E essa dermatite seborreica ligeira estima-se que afeta 50% da população. Portanto, quase todos nós, em alguma fase da vida, podemos ter alguma descamação no couro cabeludo. Mas mais homens? Não sei porque é mais frequente nos homens, é verdade. No fato, não é? Tem uma Sim, talvez também pela roupa escura. É mais frequente nos homens, é verdade, mas também acontece nas mulheres. E surge, sobretudo, após a puberdade. Porquê? Porque esta entidade, dermatite seborreica, está muito relacionada com três fatores. Uma, com a atividade das glândulas sebáceas, portanto, com a secreção sebácea, e isso surge só a partir da estimulação hormonal, portanto, só a partir da puberdade. Mas também tem a ver com alguns fatores do indivíduo, portanto, há pessoas que têm e outras que não têm essa tendência, e pensa-se também estar relacionada com a proliferação de um fungo que todos nós temos em zonas sebáceas e que se chama malacésia. Portanto, estes três fatores interligados condicionam que algumas pessoas tenham essa tendência. E nós até costumamos dizer que isto não é uma doença, é uma tendência. Portanto, existe sempre e tem, por vezes, surtos. Mas há fatores que ajudam a que possamos ter esses surtos? Há fatores que ajudam a termos esses surtos e eles estão normalmente muito relacionados com situações de stress, de fadiga, e as pessoas que têm esta tendência identificam muito bem. Os estudantes universitários têm mais surtos na altura de exames, as pessoas que trabalham também em alturas de stress profissional intenso, e pode aparecer no couro cabeludo, com a tal descamação, às vezes zonas um bocadinho avermelhadas, mas também pode acontecer, por exemplo, nas sobrancelhas, as pessoas descamam nas sobrancelhas, ou, por exemplo, um bocadinho vermelho e a descamar junto ao nariz, que normalmente as pessoas não gostam de ter isso porque sabem que já a opinião geral associa isso a algum stress. Portanto, esta é a entidade que eu penso que mais afeta a população. E a entidade, e se repararem, eu não lhe chamo doença, porque não é uma verdadeira doença, é uma tendência, claro. É uma tendência. que se controla. Que se controla nas sobrancelhas e nesta parte do nariz, porque provavelmente há uma tendência para as pessoas também acharem que é uma desidratação. Sim, muitas vezes é verdade. As pessoas muitas vezes dizem, a minha pele está a descamar, está seca, e na realidade é uma dermatite seborreica a manifestar-se na face, que é normalmente mais chamativo, mas que as pessoas normalmente, se formos ver o couro cabeludo dessas pessoas, também têm a dita descamação no couro cabeludo e às vezes ficam surpreendidas de perceber que é a mesma entidade. Esse é um dos grandes grupos das doenças do couro cabeludo. É mais frequente. Claro que há situações descamativas muito mais extremas e que já não são a vulgar caspa, uma descamação aderente, espessa, infiltrada, e que já nos obriga a pensar às vezes em outras doenças, como psoríase e outras dermatoses descamativas. Mas nós conseguimos distinguir muito bem as duas entidades. Às vezes há alguma confusão no próprio doente, achar que tem uma psoríase e na realidade é uma dermatite seborreica um bocadinho mais exuberante, ou ao contrário. Depois existe o outro grande grupo que falava que origina a queda de cabelo. Exatamente, as pessoas preocupam-se imenso com a queda de cabelo, não é? Com a queda em geral. Com a queda em geral. Mas com a queda de cabelo mais... Com a queda também do PIB, com a queda em geral. Com a queda em geral. Mas, relativamente ao cabelo, há uma entidade que nós chamamos de flúvio telogénico, que é aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de queda sazonal, com a qual nós nos preocupamos pouco.
Porquê? Porque se for um indivíduo... Mas que existe, existe. É normal, as pessoas às vezes não têm essa ideia. É normal cair cabelo. O cabelo cai, normalmente, faz parte de um ciclo. Às vezes essa queda é mais intensa e torna-se visível. E pode surgir após uma cirurgia, após um parto, alguns meses após uma cirurgia, alguns meses após um parto. Se a pessoa for saudável, não tiver anemia, essa queda é reposta. E, portanto, isso é uma situação cíclica, que até pode não obrigar a nenhum tratamento específico, não é? Depois existem 2 outras situações, uma delas também muito frequente, que é o padrão da alopécia androgenética. Ai, meu Deus, a doutora deve ter... Não, é muito os frequente. anos de estúdio, de curso, devem ter sido difíceis. Não, é a alopécia androgenética, que nos homens é o padrão de calvície masculino, mas que nas mulheres se manifesta, às vezes também após a puberdade, por uma rarefação do cabelo na região frontal. E que com certeza já viram muitas senhoras cujo cabelo na região frontal é particularmente fino e rarefeito. E isso tem muito a ver também com a parte hormonal e com uma sensibilidade do folículo às hormonas. E por isso é que até tratamentos que possam reduzir esses níveis hormonais são utilizados. Mas também há fatores que originam essa queda? Relativamente à alopécia androgenética, há um fator que é genético. É genético. Portanto, nós não Aí conseguimos contrariar. Claro. E, claro, situações de variação, tem várias situações de variação hormonal. Imagino que se os níveis androgénios estiverem mais elevados na mulher, facilita essa situação. Mas, sobretudo, tem a ver muito com a parte hormonal, com uma suscetibilidade genética do folículo. É claro que se houver situações de stress, e o stress aqui aparece sempre como um fator causal, sim, o stress não nos faz bem, não é? Nós já sabemos isso, e também não faz bem ao cabelo. Em situações de stress pode-se instalar aqui também um padrão de queda mais acelerado que, em conjunto com esta alopécia, a intensifique. Portanto, é verdade que o stress, também pelo efeito que tem nas glândulas sebáceas e pelo efeito que tem no próprio ciclo do cabelo, o stress intenso também é favorecedor de períodos de queda. Doutora, apesar de ser genético e só por curiosidade, há alguma fórmula de evitar que isso aconteça, ou pelo menos de desacelerar o processo? Sim, existem, com medicamentos, com fármacos. Podem ser, nas formas da alopécia, podem ser utilizados tópicos. A primeira questão é ter uma vida não estressante. Pois, isso é o mais difícil. A vida não estressante. Isso é o mais se houver difícil. um padrão androgenético, só isso não chega. Não chega. As aldeias são muito mais cabeludos, não é? E pode haver... Então, isto é algo bem direta. Nas aldeias. Não, porque tu estás na cidade, tens a sorte. Pois é, mas tenho um stresszinho de vez em quando. Coisa pouca. Desculpe, doutora. Pronto, pode ser feito um tratamento local, com tópicos que estimulam, o mais frequente é o minoxidil, é aquele que mais utilizamos, mas também um tratamento sistémico com anti-androgénicos. Há alguns específicos para o homem e outros para a mulher, portanto, há abordagens terapêuticas para esta situação. E isso é uma mensagem importante, não tanto depois dela estar completamente instalada, porque aí já deixamos a situação para situações de implantes, já temos que uma jogar abordagem na cirúrgica, antecipação. temos que jogar na antecipação. Portanto, há fármacos que podem prevenir e manter a situação controlada durante um longo período de tempo. Quando a situação está avançada, pronto, aí já temos que passar para o transplante. Calma, Ricardo. Calma. Sim. Mas também sempre em colaboração com um tratamento médico, claro. porque senão as coisas depois também não funcionam. Aumentou muito o número de pessoas a fazerem a cirurgia nos últimos tempos, porque é algo inovador ou Sim, não? eu penso que esta cirurgia já se faz há muitos anos. Sim, não é uma cirurgia recente, não. Se calhar está agora mais generalizada. Eventualmente agora está mais generalizada, as Mais, técnicas têm vindo a ser também melhoradas e simplificadas, e o processo torna-se agora mais simples, menos moroso, e por isso, e também está mais divulgado, portanto, claro. Há uma evolução nesse sentido, mas não é uma técnica nova. Não, de todo. Muito bem. Ficamos a perceber quais são então as principais doenças do couro cabeludo. Ficamos a perceber que é possível prevenir, isso é extremamente importante. E também já percebemos neste espaço que quando já não há de facto solução, há nomeadamente um microtransplante. Nós, de resto, vamos ter a oportunidade de oferecer neste espaço um tratamento de MTC. Microtransplante da Clínica Saúde Viável. Mas ficamos a perceber a importância que devemos ter e a atenção que devemos dar ao couro cabeludo e não deixar passar as coisas um bocadinho em claro, às vezes não ligamos muito
e provavelmente o melhor mesmo Deixamos é estar evoluir. com muita atenção. Doutora, muitíssimo obrigado pela obrigada presença, eu. pelos esclarecimentos, naturalmente em nome dos telespectadores, porque são naturalmente esclarecimentos preciosos para quem nos acompanha e por isso muitíssimo obrigado. Obrigada. Ora, já estamos com 40 minutos depois das 11. Recordo que este espaço Saúde Capilar é realizado com o apoio de Saúde Viável. Podem e devem saber mais em www.saudeviável.pt, isto no que ao website diz respeito. Localmente, no Porto, recordo, no edifício Passeio Boa Vista, na Avenida Boa Vista, e em Lisboa, no edifício Mar do Oriente, na Alameda dos Oceanos. Foi o nosso espaço Saúde Capilar desta terça-feira.